Abre tua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Você pode repetir essas palavras comigo? Diga assim: orar sempre e nunca desanimar. Diga assim: eu devo orar sempre e nunca desanimar. Levanta as duas mãos profeticamente e repete comigo. Diga assim: eu vou orar sempre e jamais desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Agora abaixa a mão e fala para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: você deve orar sempre e nunca esmorecer. Fala para a pessoa do outro lado. Diga assim: ore sempre e jamais desanime. Continua lendo, verso 2. A palavra diz assim: ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Fala comigo: depressa. Diga assim: rápido. Ah, meu irmão, que texto tremendo. Uma parábola de Jesus, diferente da maioria das parábolas que Jesus conta, porque o evangelista, o escritor Lucas, ele coloca o objetivo, o propósito da história da parábola logo no início da parábola, logo no primeiro verso. Ele conta que Jesus iria contar uma história, contar uma parábola para ensinar uma lição, para ensinar, para nos transmitir que nós temos o dever de orar sempre e nunca desanimar. Fala comigo: oração. Por várias vezes Jesus nos evangelhos nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus. Por várias vezes nos evangelhos Jesus nos ensina a importância da oração. Por várias vezes nos evangelhos Jesus nos conta como devemos orar. E não é diferente aqui na parábola. Aqui na parábola da viúva e do juiz, da viúva persistente, ou do juiz iníquo e juiz injusto, não sei como você conhece essa parábola, Jesus nos ensina muito sobre oração. Portanto, ele ensina muito sobre vida cristã. Ele ensina muito sobre oração, portanto, ele ensina muito sobre como experimentar o agir de Deus em nossas vidas hoje. Porque, meu irmão e minha irmã, não existe vida cristã sem oração. Oração para os servos do Senhor, oração para cada um de nós é um dever, é fundamental. Na palavra de Deus aprendemos que nós fomos criados para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. E não existe relacionamento com Deus sem oração. Na palavra de Deus, uma das definições da palavra cristão, do cristão, é aquele que se relaciona com Deus através de Cristo Jesus. E não existe cristianismo, não existe vida cristã sem oração. Por isso que oração não é uma opção, oração é um dever. Você precisa orar.
Ah, meu irmão, se nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, sim, nós fomos criados com uma necessidade de relacionar com Deus. Nós precisamos relacionar com Deus para que nós possamos viver. É uma necessidade de vida. Da mesma forma, nós temos alguns exemplos para o nosso corpo físico. Nós fomos criados com algumas necessidades vitais, algumas necessidades de vida. Por exemplo, nós precisamos beber líquido, precisamos beber água. Sem beber água, ninguém sobrevive. Nós precisamos de alimento. Sem alimento não temos energia, não temos vida. Ninguém consegue viver uma vida sem alimento, porque alimento é necessidade de vida. Nós precisamos de dormir. Sem o sono adequado, você não tem vida, não tem qualidade de vida. Muitas vezes você consegue até passar semanas sem comer, alguns dias sem ingerir líquido, mas não consegue passar semanas sem dormir, porque você tem essa necessidade. Teu cérebro, teu corpo tem necessidade de dormir. Da mesma forma que você tem algumas necessidades vitais, que sem elas você não consegue viver, você tem necessidade de se relacionar com Deus. Você tem necessidade de orar. Quando o homem não tem essa ciência, ele tenta preencher essa necessidade com outras coisas, com outras pessoas. É por isso que tem tanta religião aí fora, tanto engano aí fora, porque o homem tem a necessidade de se relacionar com Deus. Quando ele não conhece a verdade, é livre para relacionar com Deus, ele se perde no engano e tenta preencher aquele vazio que só Deus preenche com outras coisas, com outros deuses. Você já reparou que o homem procura no dinheiro aquilo que só Deus pode dar? O homem procura no dinheiro felicidade, felicidade plena, relacionamentos verdadeiros, saúde plena, vida. Mas aquilo que não é mamão que nos traz, aquilo que só Deus pode nos trazer. Só Ele nos traz a verdadeira alegria. Só nele que nós encontramos a provisão de vida. Só nele nós temos vida, e vida em abundância. O ser humano tem necessidade de orar. Interessante que aqui nesse texto nós aprendemos que nós só experimentamos o agir de Deus através da oração. A Bíblia nos respalda isso em diversas passagens. A Bíblia nos ensina isso de Gênesis a Apocalipse. Deus, Ele age aqui na terra através da oração. É por isso que a oração é tão fundamental. Deus poderia agir sem a nossa oração? Sim ou não? Claro, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas da mesma forma que Deus é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Ele também é um Deus de princípios. E Ele estabeleceu alguns princípios. Ele estabeleceu que Ele agiria aqui na terra através do ser humano. Desde lá do livro de Gênesis, desde lá da criação, Deus estabeleceu que Ele agiria através da humanidade, que Ele cumpriria o seu propósito aqui na terra através do homem, através do ser humano. E como Deus, em sua maioria, age através do ser humano? Através da oração. Fala comigo, oração. É por isso que a oração é tão fundamental. É por isso que Tiago, o apóstolo Tiago, nos ensina que a oração do justo muito pode em seus efeitos. É por isso que ele nos diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, ela resolve. Não é porque a oração é uma fórmula mágica que quando você faz, sai uma mágica que resolve o problema. Não. O que a palavra nos ensina é que Deus age através da oração. É que o poder de Deus, Ele vem através da sua oração. É por isso que se você quer a ação de Deus, você precisa orar. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar sempre e jamais desanimar. É por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses que oração para o cristão, ela não deve ser ocasional.
Você não deve orar só aos domingos quando vem aqui à casa do Senhor. Você não deve orar de vez em quando, não. Paulo nos fala lá que a oração para o cristão, ela deve ser um estilo de vida. Ela deve ser uma vida. A palavra não só nos fala para orar sem desanimar, mas Paulo diz lá que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar em todo tempo. Você já levante da cama orando ao Senhor, clamando por sua intervenção, porque o próprio Jesus nos disse que tudo que pedirmos em oração, crendo, nós receberíamos. Tudo que nós pedíssemos ao Pai em o nome de Jesus, o Pai o faria. Que você possa orar de manhã, de tarde, de noite, porque Deus age através da sua oração. Por que Jesus fala, a parábola nos conta sobre orar sempre e nunca desanimar? Porque ele coloca uma ênfase que nós não podemos esmorecer, porque nós não podemos desanimar. Presta bem atenção aqui, sabe por quê? Porque oração é uma guerra. Oração é uma guerra. Se é através da nossa oração que Deus age aqui na terra, nós temos oposição, nós temos adversários que querem impedir o agir de Deus aqui na terra. Quando você se dispõe a orar, quando você se dispõe a falar com Deus, e por isso ser canal da intervenção de Deus aqui na terra, primeiro você vai enfrentar um adversário que talvez seja aquele mais exitoso contra a humanidade. Você vai encontrar um inimigo chamado carne, natureza humana. A Bíblia nos ensina que todos nós que nascemos de mulher, nascemos da carne, temos uma propensidade para o mal, uma inclinação natural para o mal. É isso que a Bíblia chama de natureza humana, natureza carnal, de velho homem ou simplesmente de carne. Todos nós temos essa tal natureza, todos nós temos a carne. A criança, quando ela nasce, ela já nasce com essa natureza. Por exemplo, a criança, ela não nasce compartilhando, ela não nasce dando. Uma das primeiras coisas que ela aprende é meu, é ter posse de tudo e não compartilhar nada. É a velha natureza. Ela precisa aprender a compartilhar. A criança, ela não nasce comportada. Pelo contrário, é natural para ela dar birra, é fazer escândalo. Ela tem que aprender a agir corretamente. Todos nós temos que lidar com essa velha natureza. E essa velha natureza que se inclina para o mal, essa tal carne, ela não quer orar. Pelo contrário, ela quer se afastar de Deus. Ela não quer se relacionar com Deus. Ela se inclina naturalmente para o mal. E o que a Bíblia nos ensina a fazer com essa natureza? O que a Bíblia nos ensina a fazer com a carne? Fala comigo, ó. Mortificar. Lucas 9:23, o próprio Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, diariamente, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que nunca vale aquela frase, que eu já ouvi muito: bispo, eu não estou sentindo de orar. Bah, na maioria do tempo você não vai sentir de orar. É a sua carne se manifestando, ela não quer ter comunhão com Deus. Com algumas exceções, quando o desespero bate na porta, no olho do furacão, aí a carne vai querer se safar e vai querer orar. Mas na maioria do tempo a tua carne não vai querer orar. Mas o que você tem que fazer com ela? Negar a sua carne, tomar a sua cruz e orar mesmo assim. Porque quando você ora, os céus se movem. Quando você ora, Deus vem na tua direção. Quando você ora, poder é liberado. Quando você ora, milagres acontecem. Você precisa orar. A tua carne não vai sentir de orar. Por isso que muitas vezes você não sente de ir para a igreja. Não é o cansaço pode até ajudar, mas na verdade é a tua carne se manifestando.
que a tua carne na verdade está caminhando para a ruína, está descendo a ladeira. Você tem que ter consciência, ciência disso. E a Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento, o povo é preso pelas mentiras, e quando você recebe a verdade, você se torna livre. Aí você anda na direção oposta da tua carne, você nega a sua carne e vai na direção de Cristo Jesus. Você precisa orar. O segundo adversário que nós enfrentamos todas as vezes que nós vamos orar é o diabo. Esse talvez seja o menos eficaz, mas também é um adversário. O diabo não quer que o propósito de Deus se cumpra. Ele quer o oposto do que Deus quer. Lá em João 10:10, a Bíblia fala que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas também fala que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Ele não quer que você ore. Por isso, a ferramenta que ele mais usa para você não orar, sabe qual que é? A distração. Ele vai fazer de tudo para te distrair, você tirar os olhos de Jesus e colocar os seus olhos nas ondas, no furor do mar, para que você coloque os olhos nas responsabilidades, nas possibilidades. O inimigo vai fazer de tudo para te distrair do autor e consumador da sua fé. Mas em nome de Jesus, em Cristo Jesus, nós temos vitória contra as ações do inimigo. Apesar das ações do inimigo, vá orar ao Senhor, porque enquanto você ora, o inimigo bate em retirada. Enquanto você ora, poder é liberado e o diabo é derrotado. Mas presta atenção que aqui na parábola, na história, Jesus nos ensina também como nós devemos orar. E eu só quero dar algumas lições, mas o texto fala de muitas lições sobre como nós devemos orar. Jesus nos evangelhos nos ensina muito sobre como nós devemos nos achegar até Deus. É interessante que a história tem dois personagens, que é muito importante para nós entendermos a lição que Jesus está transmitindo. A história apresenta uma viúva persistente. É importante você entender o contexto ali da época, para você entender a intensidade de tudo que Jesus está ensinando. Para aquele contexto sociocultural, um contexto extremamente machista daquela época, ser viúva era uma condição muito difícil. Representava alguém literalmente sozinha, que não tinha quem provesse para ela, não tinha um provedor, não tinha quem a protegesse, não tinha um protetor. Ser viúva naquela época representava alguém marginalizada pela sociedade, alguém literalmente abandonado. Para um contexto religioso, alguém que não for abandonada simplesmente pelos homens, mas abandonada por Deus. Mas a Bíblia fala que apesar da sua condição, aquela viúva era persistente. E a palavra, e Jesus apresenta o outro personagem, um juiz iníquo, um juiz ímpio, que não temia Deus e também fazia pouco caso dos homens, não temia os homens, que tinha aquele complexo de Deus todo-poderoso, tinha um poder em suas mãos. Jesus conta que aquela viúva corajosa, ousada, foi bater na porta daquele juiz, de manhã, de tarde, de noite, insistentemente. No início o juiz desprezou ela, nem a considerou, tinha coisas mais importantes para fazer. Mas a mulher foi tão insistente, a mulher foi tão perseverante, que ele chegou numa solução: eu preciso resolver o problema dela. Não é que eu me importe com ela ou me importe com Deus, mas eu quero é me livrar dela, eu quero que ela deixe de encher minha paciência, então vou resolver o problema dela. Aí Jesus conclui o raciocínio dizendo assim: não fará Deus justiça
aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Se o juiz que faz pouco caso de homens, faz pouco caso de Deus, resolver o problema de uma viúva insistente, quanto mais Deus? Presta bem atenção, que aqui tem uma chave para você entender essa parábola. Essa parábola aqui não é uma parábola de comparação. Jesus aqui não está falando que nós somos como a viúva e Deus é como juiz. Não, a parábola aqui não está comparando. A parábola aqui está contrastando, é uma parábola de contraste. Jesus está contrastando a condição da viúva para a nossa condição. Presta atenção aqui, e a primeira lição, como nós devemos orar. Número 1, como você deve orar. Presta atenção, escute isso e leve para a tua casa. Você deve orar, nós devemos orar como filhos. Você deve orar como filho. Se o juiz ímpio, ele respondeu o pedido de uma viúva marginalizada, o fundo do poço para aquela sociedade, porque ela insistia, quanto mais eu e você, que somos filhos de Deus, quanto mais eu e você, presta atenção, porque a nossa filiação, nós não somos filhos biológicos. A Bíblia nos ensina que nós somos filhos adotados pelo Pai. Em via de regra, a diferença do filho biológico para o filho adotado é que o filho adotado, ele foi escolhido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Deixa eu te falar algo, você é escolhido de Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi as vós outros. A Bíblia fala, Paulo fala lá em Efésios, que antes da criação do mundo, sabe o que aconteceu? Deus te escolheu. Talvez você ache que a tua vida começou lá com seus pais. Ela não começou lá com seus pais. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, você já tinha começado lá no coração de Deus. Deus já tinha sonhado com você. Deus já tinha projetado a tua vida. E deixa eu te dar essa palavra. Foi Deus que te criou. Foi Ele que te formou lá no ventre da sua mãe. Ele que te teceu. A Bíblia fala que Ele coloca a mão na massa. Foi Ele que criou a sua vida. Ele sabe tudo sobre você. Você não lembra de todo o seu passado, mas Deus lembra de todo o seu passado. Ele viu tudo o que você fez para chegar até aqui. Ele sabe todas as suas qualidades, até aquelas que você ainda não tomou ciência. E Ele sabe todos os seus defeitos, todas as suas imperfeições. E deixa eu te dar essa notícia, ainda assim a Bíblia fala que Ele nos amou. Ainda assim a Bíblia fala que Ele nos ama. Ele não sabe só dos erros do passado, não. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Ele sabe das suas imperfeições do passado, do presente e do futuro. E ainda assim a Bíblia fala que Ele nos ama. E ainda assim a Bíblia fala que dentre muitos Ele te escolheu. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E Ele considerou que você valia o preço da sua adoção. Você foi recebido pela graça, mas a tua adoção não foi de graça. O preço era alto. Nós merecíamos a morte e o inferno, a eterna separação de Deus. Mas antes da fundação do mundo, antes de você cometer os erros que você cometeu e que vai cometer, ainda assim Deus olhou para você e Ele te escolheu. O preço era alto, a tua dívida era impagável, mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu único filho para pagar um preço de sangue, para morrer no madeiro
madeiro em nosso lugar, e através do seu sacrifício, Ele nos comprou uma multidão de filhos, e nós recebemos um assento na mesa do Pai, e nós nos tornamos filhos de Deus. Meu irmão, quando você for orar, você não deve orar como aquela viúva, mas saiba que você deve orar como o escolhido de Deus. E é por isso que o diabo tem tanto medo de você. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus mesmo assim, Ele te escolheu. Você é escolhido de Deus. Ele te escolheu e Ele pagou um preço para a sua adoção. A Bíblia fala em João 1,12 que todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Mateus 6, verso 9 e 10, Jesus literalmente nos ensina a orar. Ele nos dá princípios tremendos naquilo que hoje nós conhecemos como oração universal. E na primeira frase ele diz assim: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Você deve orar como filho. É por isso que quando você orar, você não precisa falar palavras sofisticadas, como que se você estivesse falando com um juiz, uma autoridade distante, como um estrangeiro, um bastardo. Não, você não está falando com alguém distante. Sim, ele é uma autoridade, ele merece ser reverenciado, ele é o justo juiz, mas acima de tudo, ele é um pai cheio de amor. Ele é um pai que te escolheu, que conhece todos os seus defeitos, e ainda assim, ele te ama com um amor perfeito, um amor sem igual, um amor incondicional. Você não precisa florear suas palavras para tentar merecer o favor ou a ação do Pai. O Pai te conhece e Ele te ama. Quando você orar, tenha essa certeza: você está orando para o teu papai que está nos céus, para o teu Pai perfeito, para o teu paizão. Nós aprendemos muitas lições com esse texto. Não só você tem que ter a ciência, número 1, que você está orando como filho. A maneira certa de orar é uma oração feita como filho. Mas também, você não só deve orar como filho, mas você também deve confiar que você está orando para um pai. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Você deve orar como filho, e você sempre deve orar confiando que você está orando para um pai. Um pai. A Bíblia por várias vezes traz um contraste entre o pai humano e Deus, que é o pai perfeito, para que nós possamos ter um pouco de ciência e entender aquilo que é difícil de entendimento para o ser humano ou para a mente humana. Nós estamos orando para um pai que nos ama, um pai que nos ama com um amor incondicional, e um pai que quer o melhor para nós. Jesus, Deus, Ele não está falando que Ele é um juiz iníquo, um juiz injusto, que faz pouco caso da gente. Não, Ele é um pai celestial, Ele é um pai perfeito, que quer o melhor para você. Deixa eu refrasear para você entender. Ele não só quer o melhor para você, mas Ele sabe o que é melhor para você. Você deve clamar. A Bíblia nos ensina a orarmos por tudo. Se você tem uma necessidade, ore, peça ao Senhor. Ore, clame, mas confia que você está orando para o Pai perfeito, que não só quer, mas sabe o que é melhor para você. Você deve clamar, orar, como um filho clama ao pai, mas saiba que Deus vai sempre responder com o que é melhor para você. Se meu filho ele vir me pedir para atravessar uma rua movimentada,
porque ele quer um presente que está do outro lado, um brinquedo, não sei. Ele pode espernear o tanto que for, mas eu jamais vou permitir, porque eu estou vendo a rua, eu estou vendo que aquilo pode ser muito perigoso para ele. Ele pode perder a vida, não só perder a bênção, mas perder o seu futuro. Da mesma forma, se você clamar a Deus, confia que você está clamando para o Pai perfeito. Você pode chorar, espernear, mas Ele que tudo vê, Ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Se Ele vê que essa porta vai ser a sua ruína, se Ele vê que essa resposta vai acabar te prejudicando, Ele não vai responder. É por isso que o servo de Deus não pode só louvar pelas portas abertas, não. Ele tem que agradecer a Deus também pelas portas fechadas. Porque biblicamente, a única hipótese para Deus fechar uma porta, para Deus dizer ou não, é quando Ele tem algo melhor para você. Mateus 7, do verso 7 ao 11, Jesus nos ensina sobre isso. Um texto muito conhecido. Mais uma vez Ele nos ensina como orar. Orar como filho e orar confiando no Pai. Ele diz assim, verso 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8 é idêntico ao verso 7. Ele diz, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Aí no verso 9 ele diz assim, presta atenção: qual dentre vós, ou qual dentre vocês, se o seu filho lhe pedir um pão, você vai responder com uma pedra? Se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra? E é interessante essas duas representações, pão e peixe, porque isso nos ensina algumas lições aqui. Porque o pão e a pedra, principalmente naquela região, são similares. O que ele está ensinando aqui? Se você pedir um pão, Deus não vai te dar algo parecido e vai falar assim, ó, aceita. Não é um pão, mas é quase lá. Parece, mas não é. Não. O que eu aprendo aqui? Deus não vai brincar com o desejo do seu coração. Deus não vai brincar com os seus pedidos, com os seus sentimentos. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que Ele nos ama tanto, que Ele se importa até com o desejo do seu coração. Se você comparar lá o peixe e a cobra, em algumas circunstâncias até se parece. Só que um alimenta, é saudável, e o outro te pica e te mata, faz mal. Em outras palavras, se você pedir um peixe, Deus não vai responder com algo pior para você. Se meu filho me pedir um pão, eu não vou dar uma pedra, falar para ele morder e quebrar o dente. Se ele me pedir um peixe, eu não vou dar uma serpente que pode lhe causar algum dano. Aí Jesus conclui o raciocínio dizendo assim: ora, se vós que sois maus, nós temos aquela carne que eu falei, aquela natureza, que nós vamos ter que lidar com ela até nós sermos levados ali para o Pai. Se nós que temos essa natureza, que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, presta atenção, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, quanto mais o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, perfeito em todos os seus caminhos, aquele que quando Ele quer fazer algo, Ele faz. Agindo Deus, quem pode impedir? Mas Ele não só é o Todo-Poderoso, Ele não só é o Criador dos céus e da terra, Ele não só é o Rei dos Reis, mas é também um Pai perfeito, que nos ama com um amor perfeito, que tem o melhor para cada um de nós. Não fará, pois, Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Aqui eu aprendo a última lição e eu vou encerrar. Esse Pai perfeito, Ele não permite que nós esperemos em vão,
Interessante que Jesus, ele encerra falando, dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Em outras palavras, no tempo certo. Ele não vai atrasar um segundo a mais. Ele vem no momento certo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Eu aprendo aqui que o Pai nos ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele jamais vai permitir que você espere em vão, que você espere à toa, que você perca tempo. Ele te ama tanto assim. Se Ele permitiu a espera, se Ele está fazendo você esperar, é porque até a espera é o melhor para você. É porque a espera, na verdade, está sendo uma bênção para você. Eu costumo falar que a bênção que vem antes do tempo certo, a bênção que vem antes da hora, não é bênção, é maldição. Bênção antes da hora é maldição, se torna maldição. Eu cito um exemplo que é fácil que se torna mais fácil de entender. Se um pai chegar para o filho com 9, 10 anos, e lhe der uma bênção, um carro zero, um carro bonito, mas o filho com 10 anos, ele não tem capacidade intelectual, física para dirigir, e nem é permitido por lei dirigir. Aquele carro para um menino de 9, 10 anos, pode ser a destruição da sua vida e a destruição da vida dos outros. Agora, se o mesmo pai vem para o menino agora com 21 anos, o mesmo pai e a mesma bênção, só que em tempos diferentes, depois da espera, a bênção se torna realmente uma bênção. Ele vai ser capaz de desfrutar da bênção e cumprir o propósito. Ah, meu irmão, jamais questiona Deus pelo tempo de espera. Ele não faz você perder o seu tempo. Se Ele está fazendo você esperar, é porque até a espera vai te abençoar. É porque até a espera será uma bênção para você. E a lição que eu quero lembrar você é lá de Isaías capítulo 40, você que está esperando a tua bênção, você que está esperando no Senhor, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se Deus está fazendo você esperar, é porque a espera é para o seu bem, mas na hora certa, você vai experimentar o depressa do Senhor. Na hora certa Ele vai abrir a porta, na hora certa Ele vai curar dessa enfermidade, na hora certa Ele vai fazer um milagre acontecer. Você não só clama como filho, mas você está clamando para um Pai celestial que é perfeito em todos os seus caminhos.